Bitcoin tinha disparado e com ele muitas altcoins explodiram e algumas até mais de 47%. Daí um inscrito do canal perguntou: Rodrigo, com essa alta e tudo subindo, você acha que pode ter uma explosão repentina no mercado cripto? Pois é, meus amigos, eu achei muito interessante a pergunta do Cássio. No vídeo de hoje eu vou te mostrar que ainda assim nós estamos andando em cascas de ovos. Muita gente deve pensar que eu sou pessimista, mas na realidade eu gosto sempre de observar os fatos antes de comemorar com antecedência qualquer resultado. Um lado meu fica torcendo para o mercado explodir e para a gente fazer dinheiro, é claro. Porém, o outro lado acaba freando os meus pensamentos e mostrando que coisas ruins ainda podem acontecer. Se você está investindo em cripto e quiser saber quais são os fatores que podem mudar o rumo do mercado, fique comigo até o final. Meus amigos, esse final de semana eu decidi levar meus filhos para comemorar o aniversário deles em um shopping no estado de New Jersey, o American Dream, que é divisa com Nova York. Aí eu aproveitei a oportunidade e passei lá na Times Square, no centro de Nova York, para ver se o prédio da Nasdaq estava aberto. Mas, como já esperado, por ser final de semana, ele estava fechado. Galera, eu queria muito poder filmar lá dentro e mostrar para vocês. É uma pena. Quem sabe, né? Um dia, quando eu tiver uma oportunidade durante a semana, eu possa passar lá e mostrar para vocês, beleza? Mas vamos lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo e esse é o canal CryptoDuo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meus amigos, o Bitcoin de fato subiu mais ou menos uns 5% como esperado, depois que o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, fez o seu pronunciamento em Jackson Hole, no estado de Wyoming. Jerome Powell disse que a economia está se mostrando forte e que a inflação estava caminhando rapidamente para a meta de 2%. Durante seu pronunciamento, Jerome Powell quis se mostrar confiante, mas, ao mesmo tempo, parecia um pouco preocupado. Muitos especialistas estavam dizendo que a curva de juros tinha se invertido e que o Fed estava atrasado novamente. Nesse caso, ele estava atrasado para cortar as taxas de juros. Jerome Powell disse em suas próprias palavras, abre aspas, "The time has come for policy to adjust." Fecha aspas. Traduzindo para o português, ele quis dizer que chegou a hora para a política de juros se ajustar. Isso significa que a partir de agora serão apenas cortes. O Jerome Powell também disse algo que gerou um pouco de aflição. Ele disse, abre aspas, os dados irão nos mostrar a velocidade que iremos cortar os juros. Fecha aspas. Nesse caso, o Fed está assumindo que, se os resultados do mercado de trabalho vierem fracos, sinalizando uma possível recessão, o Fed será obrigado a cortar as taxas de juros mais rapidamente. O problema nisso, muitos de vocês já presenciaram. Uma vez que o mercado suspeita de qualquer ameaça de recessão, as pessoas tendem a sair dos ativos de risco e procurarem por ativos mais seguros, como ações de empresas de defesa, saúde, títulos do tesouro, metais preciosos e o próprio dinheiro cash. Então, meus amigos, eu espero que não, mas caso o mercado de trabalho venha enfraquecer, será mais uma vez um derramamento de sangue no mercado cripto. O engraçado é que eu imaginava que o Bitcoin seria um hedge, no caso de uma inflação, deflação ou recessão, mas não tem se mostrado como tal. As pessoas estão realmente focando no ouro por enquanto. Para quem não sabe o que significa hedge, é uma estratégia, galera, usada para proteger investimentos contra as possíveis perdas causadas por variações adversas de preço
ou movimentos de mercado. Tipo assim, o objetivo do hedge, galera, é reduzir os riscos, garantindo que se um ativo ou posição perder o valor, o impacto seja menor ou compensado por ganhos em outros ativos. Um exemplo, para ficar mais simples, para vocês entenderem, é a mesma coisa de eu comprar um ETF do Bitcoin que vai subir e depois comprar um outro ETF chamado IBIT, que faz o short do Bitcoin. Então, eu estou tanto apostando na subida quanto também na descida, beleza? Então, galera, essa semana a agenda econômica americana está repleta de resultados e nós teremos que prestar atenção nesses resultados. Mas existe uma questão. Como você pode saber se os resultados são bons ou ruins se você nem sabe o que eles significam, né? Então, foi pensando nisso que eu decidi falar quais os indicadores que temos que prestar atenção nessa semana, qual o impacto que eles podem ter no mercado cripto e também explicar cada um deles. Olha só, nessa segunda-feira que passou, nós tivemos os resultados do Durable Goods Orders, que traduzido significa pedidos de bens duráveis. Galera, esses pedidos referem-se ao valor total de novos pedidos feitos para bens manufaturados que têm uma vida útil longa, como por exemplo, eletrodomésticos, móveis, máquinas e veículos. Meus amigos, esse indicador econômico inclui itens de transporte, como automóveis e aeronaves. Agora, quando o relatório de pedidos de bens duráveis é publicado, ele mostra se houve um aumento ou diminuição no valor de pedidos em comparação com o mês anterior. Então, no mês de junho, ele foi negativo, de menos 6,9%, e eles estavam na expectativa que no mês de julho viesse 4%. Porém, todos foram surpreendidos com um valor positivo de 9,9%. Agora, o que isso significa? Galera, se o valor atual for maior do que o previsto, isso indica que mais pedidos de bens duráveis foram feitos do que o esperado. Esse aumento pode ser um sinal de que a economia está se fortalecendo, pois as empresas e os consumidores estão investindo mais em produtos que duram mais tempo. Como resultado, isso tende a ser favorável para o dólar americano, porque uma economia mais forte geralmente atrai mais investimento na moeda do país. Agora, se o valor fosse menor que o previsto, no caso mais baixo, isso iria sugerir que houve menos pedidos do que o esperado, o que pode ser um sinal de que a economia está desacelerando ou que as empresas estão sendo mais cautelosas em relação ao futuro. Galera, isso tende a ser desfavorável para o dólar, pois uma economia enfraquecida geralmente reduz o apelo do dólar para os investidores, beleza? Agora, já esclarecido esse ponto, na terça-feira nós tivemos o US Customer Confidence, que traduzido para o português significa confiança do consumidor americano. O que isso quer dizer? Galera, esse índice mede o nível de confiança que os consumidores têm na economia. Quando os consumidores estão otimistas, eles tendem a gastar mais, o que aumenta o consumo e o crescimento econômico geral. Galera, no mês de julho, esse indicador foi de 100,3 e a expectativa era de 100,2. Porém, o resultado atual foi acima da expectativa, com uma pontuação de 103,3. Agora, o que esses números querem dizer? Bem, uma leitura mais alta do que a prevista é geralmente favorável para o dólar, enquanto uma leitura mais baixa do que a prevista é geralmente negativa para o dólar. Agora, por incrível que pareça, uma confiança mais baixa pode ser favorável ao mercado de criptomoedas. Isso porque o dólar mais fraco aumenta o apetite dos investidores por ativos alternativos. Isso, meus amigos, é na teoria, e eu nem sei se foi por esse motivo que o Bitcoin teve uma grande queda nessa terça-feira.
Porém, a maioria das pessoas ainda não enxergam as criptomoedas como hedge, ou seja, como uma proteção contra a fraqueza das moedas fiduciárias e a inflação. Agora, vamos para a quarta-feira, dia 28 de agosto. Meus amigos, no dia 28, nós teremos o resultado dos estoques de petróleo bruto por empresas americanas. Galera, o nível desse estoque pode influenciar no preço dos produtos petrolíferos, o que pode ter um impacto na inflação. Esse aqui, eu aposto que todo mundo sabe, né? Quanto maior a quantidade de petróleo em estoque, isso significa que a demanda por petróleo está menor, o que significa que o preço do petróleo tende a cair, o que é positivo para a inflação dos Estados Unidos. Então, menor petróleo, menor é o preço da gasolina, óleo e seus derivados. Galera, presta atenção que os principais indicadores ainda estão por vir. Então, fique ligado, pois é muito importante vocês aprenderem isso, tranquilo? Então, continuando, outra coisa que também teremos na quarta-feira é o pronunciamento do senhor Rafael Bostic. Não é Bosta não, é Bostic, beleza? Que é o presidente do Fed do estado da Geórgia e também membro do Federal Reserve. E outra coisa também que teremos na quarta-feira serão os resultados da Nvidia. Apesar dessa pequena correção do Bitcoin que presenciamos, as criptomoedas de inteligência artificial tinham subido bastante, e com destaque para a nova FAT, que é a Artificial Superintelligence Alliance, que subiu mais de 57%. Galera, me parece que a categoria de inteligência artificial subiu bastante, antecedendo os resultados da Nvidia. Agora nós vamos para quinta-feira, dia 29. Galera, esse é um dos dias mais importantes. Nós teremos os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Esse indicador mede o número de pessoas que solicitaram o seguro-desemprego pela primeira vez durante a semana passada. Esses dados geralmente são bem atualizados e podem variar de semana para semana. Agora, para um fácil entendimento, meus amigos, esse indicador, se ele vier abaixo da expectativa, ele é positivo para o mercado, pois está indicando que as pessoas estão empregadas. Agora, se esse indicador ele vem alto, isso significa que mais pessoas estão perdendo o emprego e que a economia está esfriando rapidamente. Já na sexta-feira, galera, nós teremos o PCE. Meus amigos, o PCE significa Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal. Esse índice, galera, mede as mudanças nos preços de bens e serviços comprados pelos consumidores para consumo e exclui os setores de alimento e energia. Só para que você saiba, esse indicador Core PCE é a medida de inflação preferida do Fed, o Banco Central Americano, pois por isso ele é muito importante. Muita gente fica meio que focado no CPI, que é o índice de preço do consumidor. Só que o CPI ele utiliza pesos fixos. Aí você vai falar, mas como assim peso fixo? Olha só, o governo geralmente ele cria uma medida de como o americano gasta. Um exemplo, o governo ele pode calcular o CPI colocando porcentagens criadas por ele, o que não gera um resultado correto, pois somente uma ideia, tá ligado? Agora, já o PCE, ele ajusta com base no comportamento real de consumo das pessoas ao longo do tempo. Agora, o que seriam esses bens e serviços? Meus amigos, os bens seriam roupas, eletrodomésticos, tecnologia e móveis. Já os serviços seriam corte de cabelo, consultas, educação e assinaturas. Mas está bom, Rodrigo. O que eu devo esperar desse indicador? Galera, se esse indicador vem mais alto que o esperado, isso significa que o Fed tem que aumentar
ou manter as taxas elevadas por mais tempo. Isso geralmente é positivo para o dólar, pois as taxas mais altas são boas para investidores que gostam de renda fixa. No caso, o americano usa muito as contas CDs e também as contas de money market, o que seria mais ou menos o CDB do Brasil. Então, resumindo, o PCE mais alto indica que os preços de bens e serviços estão subindo rapidamente, e o PCE mais baixo indica que os preços estão subindo devagar e que a inflação está controlada. Meus amigos, esse indicador, associado com outros, pode ser uma ferramenta importante na decisão de cortes pelo FED. Agora, o momento crucial. Mas primeiro, clique no botão de like para ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos. Galera, eu não quero ser pessimista, até porque eu estou investido nesse mercado. Porém, depois de tudo que falei com vocês sobre esses indicadores, eu espero que eu esteja errado, mas me parece que a economia está entrando em um ciclo complicado. Eu espero que não, peço a Deus que eu esteja errado, mas é válido estar por dentro, né? Então, presta atenção. Olha só, embora o Fed possa começar a cortar as taxas de juros para tentar salvar a economia, esses cortes iniciais provavelmente eles serão insuficientes para evitar uma recessão ou enfraquecimento da economia, no caso, um enfraquecimento mais profundo. Galera, isso porque o indicador do Fed ele é lento e atrasado. O Fed geralmente, galera, não antecipa. Então, com isso, a dominância do Bitcoin vai aumentar temporariamente e o mercado vai derreter. Vai ser uma queda meio que arregaçada, tá ligado? Que vai afetar o Bitcoin e as altcoins vão ser afetadas pior ainda. Então, nesse ponto, o Fed terá que tomar medidas mais agressivas, como cortes maiores nas taxas de juros e a impressão de dinheiro para tentar estabilizar a economia. Aí nós veremos o Bitcoin e o mercado de cripto subir. Só que essa subida será rápida e depois estaremos de volta à estaca zero com a inflação elevada novamente. Galera, esse é um desenho do pior cenário possível para o mercado. Agora, se os números de desemprego vierem baixos e todos os indicadores que discutimos continuarem vindo de acordo ou melhor que o esperado, pode ter certeza que esse bull market será incrível. Eu quero reforçar que isso foi só uma análise do que potencialmente pode acontecer. Não significa que isso vai acontecer. É igual eu acabei de falar. Pode ser que tudo ocorra como esperado e nós venhamos surfar ótimos ganhos nesse mercado. Meus amigos, eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre esses indicadores. E caso não tenham entendido, assista o vídeo novamente. E não esqueça de deixar o like para o YouTube entender que o vídeo foi relevante. No mais, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir o vídeo e até mais.